Olá, querido, mais uma vez, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Aqui é o pastor Adriano Moreira, com você em mais essa oportunidade, para falarmos de mais um assunto já bem falado em todos os meios, nas redes sociais também, mas acaba surgindo à tona mais uma vez. De que é digno o obreiro? Do salário ou da riqueza? Mas antes de falarmos sobre este assunto, eu mais uma vez convido você a se inscrever no nosso canal. Se você já está inscrito, você clique no sininho para ser notificado com uma nova postagem. Caso você também já tenha feito isso, compartilhe e comente desse novo vídeo. E automaticamente também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que assim você nos ajuda a chegar a muitos lugares, tornar importante aquilo que aqui nós colocamos e automaticamente nos ajudar a propagar um pouco da verdade da palavra de Deus e do Evangelho. Vem comigo em mais esse assunto importante. Recentemente, dois fenômenos, duas situações acontecem nas redes sociais. Aí para 2 semanas apenas, automaticamente nesse mês de julho, o pastor Leonardo Sale, que é o líder da IPTM, que é a Igreja Pentecostal Templo de Milagre, veio à rede social para revelar, denunciar também, e de certa forma acabou pedindo desculpa aos seus fiéis, a respeito de um dos seus pastores, na filial do bairro de Madureira, Rio de Janeiro, Brasil, que deu um golpe de R$350 mil à igreja local. Ele pagava um aluguel, que o aluguel era de um valor, mas se dizia ser de outro, e o restante ele embolsava. E aí, para não ficar pior a situação, vem o líder da Igreja Universal, IURD, Adir Macedo, e faz a divulgação de um vídeo, e que vem rodando aí pelos apps, onde ele faz uma orientação a todas as pessoas idosas que já estão, quase indo, já quase partindo, que elas não deixem acontecer a partida para a eternidade sem antes elas doarem todos os seus bens para a igreja, para que a igreja continue fazendo a obra do Senhor antes que essas pessoas possam morrer ou falecer. Ou seja, em outras palavras, como se estivesse pedindo que o testamento ficasse no nome da igreja local. Essas coisas traz para nós, mais uma vez, um assunto. Eu já tive a oportunidade de gravar um outro vídeo no meu canal, você também vê lá, esse vídeo falando sobre digno obreiro do seu salário. Mas aqui eu preciso dizer duas coisas principais, porque diante de situações que são constrangedoras, como essas, no meio evangélico, para líderes também que são líderes sérios, essas coisas constrangem, essas coisas complicam, essas coisas fazem com que a gente sempre tenha que voltar para dizer o que já foi dito outras vezes, o que já foi falado de outras maneiras. A gente precisa de alguma forma ter que falar. Bom, então duas coisas principais a gente aqui precisa dizer. Primeiro, é que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. O que a Bíblia quer dizer com isso? Melhor, o que a Bíblia está dizendo com isso? Que aquele que se dedica ao ministério, que aquele que está à mercê de cuidar de vidas a partir do altar do Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor, seja ele o pastor, o presidente, titular, seja ele o missionário, enfim, se ele está nessa dedicação, ele é digno de ser sustentado a partir deste altar em que ele serve, para que ele possa servir com tranquilidade, com dignidade. Aqui, quando diz a Bíblia Sagrada de salário, está falando de dignidade de uma vida que não vai passar necessidade. A Bíblia, em momento algum, está falando de riqueza. E aí, alguns textos que eu não vou citar o verso, mas apenas a referência. Lucas capítulo 10, verso 7, Jesus vai dizer sobre isso, que digno é o obreiro do seu salário. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 9, verso 11, verso 12 até o 14, Paulo de novo vai dizer. E eu gosto de citar Paulo nessa questão, porque Paulo é um obreiro equilibrado nessa questão de salário, de questão de dignidade, de um sustento. Inclusive, ele ensina a igreja de Corinto sobre este assunto, e é sobre essa igreja e dessa igreja a única igreja que ele deixa muito claro que ele dela não recebe nenhum salário. Ele vai fabricar tendas, como diz Atos capítulo 18, com Áquila e Priscila, na cidade de Corinto. Ele abre mão desse direito, inclusive ele diz isso. Paulo é o melhor a ser citado nessa questão. Em 1 de Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, que também foi escrito por Paulo a esse jovem pastor chamado Timóteo, ele vai dizer que os presbíteros, que é uma outra nomenclatura para o ministério pastoral também,
ele vai dizer que eles são dignos de duplicada honra. E lá ele está falando também de sustento, porque vai citar o texto do Antigo Testamento de não atar a boca do boi quando ele debulha. O que a Bíblia está falando é dignidade. Assim como lá no Antigo Testamento os sacerdotes e os levitas eram sustentados pelas ofertas que chegavam ao tabernáculo para que pudessem automaticamente estar a serviço, o Novo Testamento repete esta verdade, repete essa dignidade. Segunda coisa a ser dita é: a Bíblia também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E mais uma vez é um texto escrito por Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10, onde Paulo vai dizer que muita gente, inclusive obreiros, lá Paulo está especificamente falando de obreiros, estão indo em direção ao ministério para enriquecimento, amando o dinheiro, amando a riqueza, e Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele vai deixar isso claríssimo, de modo que essas duas verdades precisam ser ditas quando está se falando de é digno o obreiro do seu salário? É, sim, digno do seu salário, não da riqueza. Deus não chamou ninguém para a riqueza. Inclusive, Cristo advertiu que a riqueza ou o dinheiro tem uma potestade que normalmente tenta, a partir da riqueza, dominar os homens. E Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 6, verso 24, que não dá para servir a dois senhores, ou servirá a Deus, ou servirá a Mamon. Esse é o nome da divindade, da potestade, da riqueza. Por isso que dinheiro ele só pode ocupar na vida da gente uma posição aos pés, porque é para servir. Se ele não estiver aos pés para servir, como assim era colocado aos pés dos apóstolos, ele vai ocupar a nossa cabeça e o nosso coração como Senhor da nossa vida. Por isso, Paulo nos ensinou o equilíbrio de um ministério autêntico quando ele abriu mão de um direito, quando foi preciso, quando foi necessário. Por isso, mais uma vez, ele vai citar: eis que pela terceira vez eu estou pronto para visitá-los, e não serei um peso, ó, que ele diz, para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Então Paulo é alguém que melhor se encaixa nessa questão de ser um obreiro que ensinou sobre o obreiro ser digno do salário, que em muitos lugares recebeu oferta, recebeu ajuda e foi sustentado por igreja no seu ministério pastoral e como plantador de igreja, mas que em um momento em que ele entendeu necessário e preciso, ele abre mão disso. Esse é o equilíbrio que deveria acontecer no coração de todo o obreiro. Daí eu fecho essa reflexão com você dizendo assim, ó, cuidado com os devoradores